You in the middle. Ei, você que está procurando um vídeo sobre Manuel Bandeira, O segundo maior autor de poemas do modernismo. você está no vídeo certo. Manuel Bandeira foi professor de literatura, crítico literário e crítico da arte. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Foi um dos maiores representantes da primeira fase do modernismo, que foi um período de ruptura artística. Ele nasceu na cidade do Recife, Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886. Filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro, abastada família de proprietários rurais, advogados e políticos. Seu avô materno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi citado no poema Evocação do Recife. A casa onde morava, localizada na Rua da União, no centro do Recife, é citada como a casa do meu avô. Manuel Bandeira iniciou seus estudos no Recife. Com 16 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário no Colégio Pedro II. Em 1903, ingressou no curso de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar de uma tuberculose. 10 anos depois, ainda doente, foi para a Suíça em busca da cura, onde permaneceu durante um ano, de 1913 a 1914. Nesse período, conviveu com o poeta francês, internado na mesma clínica, Paulo Éluard, sem a menor esperança de sobreviver, conforme confessou posteriormente no poema Pneumotórax, do livro Libertinagem. Em 1917, Manuel Bandeira publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas, de nítida influência parnasiana e simbolista, onde os poemas são contaminados pela melancolia e pelo sofrimento, como no poema Desencanto. 2 anos depois, publicou O Carnaval, cujos poemas prenunciavam os valores de uma nova tendência estética. Em 1921, Manuel Bandeira conheceu Mário de Andrade e, através deste, colabora com a revista modernista Claxon, com o poema Bonnier Lyrique. Morando no Rio de Janeiro, sua participação no movimento modernista foi sempre à distância. Para a Semana de Arte Moderna de 1922, enviou o poema Os Sapos, que, lido por Ronald de Carvalho, tumultuou o Teatro Municipal com vaias e gritos. O poema satiriza os princípios do parnasianismo com um deboche agressivo, dirigido à métrica e à rima desses poemas. Manuel Bandeira vai cada vez mais se engajando no ideário modernista. Em 1924, publica Ritmo Dissoluto. A partir de 1925, escreve crônicas para jornais onde faz críticas de cinema e música. Em 1930, publica Libertinagem, obra de plena maturidade modernista, onde se destacam os poemas O Cacto, Pneumotórax, Evocação ao Recife, onde tematiza a infância, fazendo uma descrição da cidade do Recife no fim do século XIX, e Vou-me embora para Pazárgada, uma espécie de autobiografia lírica. Foi como poeta que Manuel Bandeira conquistou a sua posição de relevo na literatura brasileira, mas dedicou também à prosa, crônicas e memórias. Em 1938, Manuel Bandeira foi nomeado professor de literatura do Colégio Pedro II. Em 1940, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 24. Em 1943, foi nomeado professor de literatura hispano-americana da Faculdade Nacional de Filosofia. Manuel Bandeira faleceu no Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1968. A Semana de 22, conhecida como Semana da Arte Moderna, foi o que deu início à primeira fase do modernismo. A primeira geração é conhecida como fase heróica e vai até 1930. Os escritores e artistas desta época queriam transformar toda a literatura e arte que vinham trazendo. Por isso, o novo e o moderno são duas palavras-chave dessa época. Uma das principais características da primeira fase do modernismo são ruptura com a gramática, proximidade da linguagem oral, gírias, arte mais brasileira e próxima da realidade, sátiras e humor. O movimento modernista aconteceu no século XX e no Brasil estava em alta ainda a elite do café com leite. O que era a elite do café com leite? O poder estava sendo alternado entre São Paulo, que produzia café, e Minas Gerais, que produzia leite. Em paralelo a isso, entre 1871 e 1920 estava tendo muita imigração de origem japonesa e italiana, e essas imigrações eram destinadas ou à lavoura ou às indústrias de São Paulo. Além disso,
estava tendo muito problema nas cidades de marginalização de ex-escravos e o proletariado estava constituído praticamente de mão de obra estrangeira. E a mão de obra estava sendo muito utilizada nas fábricas, porque graças à Primeira Guerra Mundial, a importação foi delimitada e o país teve que desenvolver seu próprio parque fabril. As ideias anarquistas ganham publicidade nos jornais operários a partir de 1917 como reflexo das agitações políticas e dos efeitos da Revolução Russa que aconteceu naquele ano. É nesse contexto que São Paulo se torna palco das greves gerais. Em 1922, o tenentismo passa a influenciar toda a política da década de 20. Ao fim da década, em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Em consequência, o principal produto de exportação do país, o café, sofre uma intensa crise. O país vive a Revolução de 30 e até 1945 dura a Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. É esse contexto histórico que leva o Brasil à modernidade do século XX, impondo rompimento com o século anterior. Agora a gente vai falar sobre o estilo do Manuel, tá ok? Era estilo de roupa? Não era. Era do poema dele. Isso mesmo, ele utilizava a escrita direta e simples, mesmo sabendo utilizar as formas clássicas de estruturação. Ele era um cara, assim, que ele sabia totalmente sobre a literatura. Por quê? Porque ele era professor de literatura, né? Tem que saber do negócio. E aí, ele fazia o quê? Ele utilizava a métrica das poesias rígidas. Daí, quando ele ficou doente, ele colocava a angústia que ele tinha nos poemas dele. Mas ele também colocava sobre a questão da busca da felicidade pela vida, apesar dos problemas. E outro requisito também que ele utilizava era falar sobre o cotidiano, onde ele lembrava da infância que ele tinha. Com uma extensa obra, ele fazia o uso da liberdade e do tradicionalismo, porque ele podia, ele era Manuel Bandeira, entendeu? É isso aí. Agora, gente, vamos para a parte mais legal do vídeo, que é o quê? Análise do poema do Manuelzinho. Solta pra nós aí, Manuel. Vamos falar primeiro sobre Libertinagem, que foi publicado em 1930. Ele é um livro de poemas que sintetizam todas as aspirações revolucionárias da fase heróica do modernismo brasileiro, a geração de 22. A obra reúne 38 poemas, sendo 2 em francês, escritos entre 1924 e 1930. Em sua maioria, nota-se a intenção do poeta de cortar laços com as formas tradicionais, acadêmicas e passadistas. Por esse motivo, é considerado o livro mais vanguardista de Manuel Bandeira e o primeiro totalmente modernista. Nele pode-se observar um poeta mais seguro em relação à própria liberdade de expressão proposta pelo modernismo. O poema poética funciona como uma espécie de manifesto. Estou farto do lirismo, que para e vai averiguar no dicionário cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes, de exceção todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Nesse poema, valendo-se da metalinguagem, Bandeira prega uma arte universal que valoriza a expressão poética da palavra. Ao mesmo tempo, como bom modernista, recusa tanto a poesia burocrática, contida no plano formal e sentimental do parnasianismo, quanto a poesia demagógica e debilitada do romantismo. Entretanto, o poeta soube equilibrar as inovações com a tradição, como ocorre no famoso Vou-me embora pra Pazárgada, composto de redondilhas maiores. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água. Característica fundamental da poética de Bandeira. Vários de seus poemas são de caráter confessional, como esse, Vou-me embora para Pazárgada. Ao contrário de seus contemporâneos, o autor de Libertinagem, de forma autobiográfica, expõe sua melancolia, fruto da condição de homem desenganado pela medicina, já que aos 18 anos contraiu tuberculose, doença mortal na época. Sua vida inteira foi uma longa e solitária espera pela morte, que no poema citado, o eu lírico extravasa na forma de escapismo, em busca da felicidade. No entanto, em vez da evasão utópica da poesia romântica, Bandeira deseja o prazer nas coisas simples da vida. Outra forma de fuga em seus poemas é o recurso às lembranças de infância. Porquinho da Índia é um exemplo disso. A simplicidade do lirismo e o tom levemente irônico levam o poeta a relembrar uma epifania,
uma revelação despertada por uma experiência pueril e prosaica, mas ao mesmo tempo bela e comovente. Agora, a gente vai falar sobre a Cinza das Horas. Os poemas nele contidos apresentam em gerais expressões sentimentais, sejam elas desilusões como a morte, a tristeza, a perda ou o amor à pátria e à pessoa idolatrada. Manuel Bandeira, mesmo sendo modernista, não deixa de lado o romantismo e o aborda em seus poemas, como se observa no poema A Volta. Enfim te vejo, enfim no teu repouso meu olhar cansado. Quanto o turvor o escureceu, o pranto amargo que correu sem apagar teu vulto amado. Além do romantismo, o desejo de morte pela pessoa amada, caso o amor não seja recíproco. Embora morra incontentado, bendigo o amor que Deus me deu. Bendigo-o como um dom sagrado, como só bem que há confortado, um coração que a dor venceu. Enfim te vejo. O enfoque melancólico dado por Bandeira é de extrema relevância. Em Desencanto o diz. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Vamos analisar então A Estrela da Vida Inteira, que é uma obra que reúne as poesias completas de Manuel Bandeira, que se destaca em nossa literatura por solidificar a poesia modernista em todas as suas implicações: o verso livre, liberdade criadora, linguagem coloquial, irreverência e ampliação das temáticas comumente usadas nesse período, cultivando a capacidade de extrair poesias das coisas mais simples do cotidiano. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. A irregularidade métrica e a ausência de pontuação passam a ser uma figura de expressão usada pelo poeta, a fim de sugerir a rapidez das ações. Os homens punham o chapéu, saíam fumando. E a violência das águas durante as cheias. Cheias, as cheias. Barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho subiu. Essa enumeração caótica neste extenso verso imita a força da água que, arrastando tudo o que encontra pela frente, promove o caos. Apesar do poeta não ter participado da Semana de Arte Moderna ativamente, por considerar um exagero os ataques feitos aos simbolistas e parnasianos, Estrela da Vida Inteira é um misto das estéticas simbolistas, parnasianas e também modernistas que transparecem a estranheza do poeta frente ao mundo em que o cerca e de que forma esses acontecimentos se refletem em seu ser íntimo. Um dos poemas mais famosos de Estrela da Vida Inteira é o Pneumotórax. Vamos ler um pedacinho para a gente entender um pouco sobre ele. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Analisando por último Estrela da Manhã, onde o primeiro poema do livro é o homônimo do título da obra, é composto de 31 versos livres, distribuídos em 10 estrofes. Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu e ia nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. A estrofe inicial apresenta a ânsia do poeta em encontrar o que ele denomina Estrela da Manhã, solicitando para tanto ajuda dos amigos e dos inimigos. A segunda estrofe confere um significado especial à estrela, pois ela desapareceu nua, talvez acompanhada por alguém. Ao associar o termo nua ao termo estrela, este ganha no sentido indicando a encarnação do desejo do poeta, aludindo a uma figura feminina. O tema da frustração é uma constante na obra de Manuel Bandeira e aparece muitas vezes ligado à imagem da estrela. A estrela que o poeta pode apenas contemplar, sem jamais tocar, simboliza a impossibilidade da realização de uma vida desejada. Na abertura de Estrela da Vida Inteira, o poeta escreveu: Estrela da vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Poesia, minha vida verdadeira. Em Estrela da Manhã, a imagem da estrela está relacionada ao desejo amoroso, mas ao desejo amoroso frustrado. O poeta procura pela estrela, porém não consegue encontrá-la e nem tocá-la. Curiosamente, o poema de abertura do livro e de fechamento mantém entre si uma estreita relação,
porque o último poema também apresenta a imagem da estrela. A estrela e o anjo. Vésper caiu cheia de pudor na minha cama. Vésper em cuja ardência não havia a menor parcela de sensualidade. Enquanto eu gritava o seu nome 3 vezes, 2 grandes botões de rosa murcharam, e o anjo da guarda quedou-se de mãos postas no desejo insatisfeito de Deus. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês saiam daqui sabendo mais sobre Manuel Bandeira, o contexto que ele viveu e a primeira fase do modernismo. É isso. Mais informações sobre ele é só pesquisar na net. Brincadeira, gente, mas eu acho que com esse vídeo vocês vão entender tudinho, porque nós manjamos demais.